As ideias estão por aí. O segredo do sucesso está em conseguir extrair o que é importante de todas elas. Hora da vinheta. Vinheta. Olá, cidadãos fantásticos! Eu sou o professor Regis Varão e esse é o Joaquim. A matemática se desenvolve extraindo o que é importante de uma ideia e indo além. Leve isso para a sua vida. Analise nas suas ações, ideias, expectativas o que é importante. Isso, Joaquim. Hoje eu vou dar um exemplo matemático de como que a gente faz isso. Dá uma olhada aqui no quadro. Você não tem olho nas costas? Ah, tá. O Joaquim jogou futebol, não está conseguindo se virar. Os números naturais, eles aparecem naturalmente para a gente contar coisas, tá certo? Por exemplo, eu tenho um objeto, adquiro outro objeto, eu fico com dois objetos. Qualquer sociedade, mesmo que não tenha matemática muito desenvolvida, no fim das contas, vai chegar nesse tipo de relação. Por exemplo, essa daqui, o Joaquim falou para ler assim: se eu tenho dois objetos e adquirir mais três objetos, é o mesmo que se eu tivesse três objetos e depois adquirir dois objetos. Depois de muito tempo trabalhando com os números, a humanidade pegou intimidade com eles. Os matemáticos começaram a separar as propriedades que eles consideravam importantes. Eu listei algumas aqui no quadro. Por exemplo, o que é importante dos números? Essa operação de soma, a operação de multiplicação e essas relações. Aqui é importante você perceber o seguinte: uma operação de soma, uma operação de multiplicação podem ser coisas diferentes dessas operações com números. Se você já ouviu falar em matrizes, essas duas relações elas são válidas para matrizes. Existe uma maneira natural de somar e multiplicar matrizes. Então perceba que a soma e a multiplicação podem ser operações diferentes em diferentes contextos. Na matemática, se você tiver um conjunto que tem uma operação de soma e multiplicação que satisfaz algumas relações como essas que eu coloquei, nós damos um nome de corpo. E quando o seu corpo ele tem uma maneira de dizer que um elemento é maior ou menor que o outro, nós dizemos que esse corpo é ordenado. Última definição: ser completo. Dá uma olhada aqui. 1 sobre 2, 1 sobre 3, 1 sobre 4, 1 sobre 5. Esses números estão tendendo a zero. Ser completo significa que, se você tiver elementos convergindo a algum outro elemento, aquele elemento tem que estar no seu conjunto. Então, ser completo é isso. O grande momento de hoje chegou. Teorema, ou seja, um resultado provado, verdadeiro. Teorema: existe um único tipo de corpo ordenado completo. Como existe um único tipo, esse tal conjunto é o que nós chamamos de números reais. Eu já expliquei o que é um corpo ordenado completo, mas exatamente o que eu quero dizer com único tipo. O Cantor construiu um conjunto, ele consegue colocar naturalmente operações de soma e produto e torna esse conjunto que ele cria um corpo ordenado completo. Existe uma outra maneira de construir um corpo ordenado completo, conhecido como cortes de Dedekind. Beleza, são construções diferentes, objetos diferentes, mas o fato é que eles representam um mesmo objeto. Por isso que é único tipo. Exato, Joaquim. Olha, o Joaquim tem uma boa analogia. Para ficar claro, é o seguinte: por exemplo, nós temos os números 1, 2, 3 em português. 1, 2, 3, 4, 5. Em inglês, você também tem os números, só que descritos de outra forma, em inglês. Só que são os mesmos números. Então, quando Cantor faz uma descrição
e o Dedekind faz uma outra descrição, digamos que eles estão apenas dando nomes diferentes para um único objeto. Então, quando eu digo esse único tipo, é porque pode variar um pouco. Seria a linguagem. A linguagem diferente, mas é o mesmo objeto. Claro que é difícil, Joaquim. Tudo isso que eu apresentei é muito difícil. Não é para você ficar preocupado, não entendi as tecnicalidades. Não é para entender. O que você tem que pegar é o espírito da coisa. A matemática é feita de buscar ideias, extrair as ideias, ir além. É isso que você tem que guardar e levar para a sua vida. Agradecemos a companhia, nos vemos nos próximos vídeos. Ajudem a divulgar o nosso trabalho. Tchau! O que foi aí no futebol? As costas, machucou as costas. Vixe. Vou ver se ajuda aqui. Eu sei fazer uma... Tá bom? Ajuda. É bom. Melhorou? Beleza. Então bora? Bora.